Olá, bom dia a todos os inscritos do canal Energia Química e a todos os meus seguidores no Instagram. Hoje eu vou ensinar vocês a utilizar a carta psicométrica. Então, nós já vimos os conceitos, já está lá no meu canal no Instagram. Tem alguns conceitos de que é a psicometria, que é o estudo referente à umidade do ar. Então vamos hoje entender como que a gente usa essa carta psicométrica. A carta psicométrica normalmente ela é baseada na pressão atmosférica ao nível do mar. Então é 101,325 kPa ou 1 atm. Ela pode ser usada sem correção até 300 metros de altitude. Então, por exemplo, a carta de São Paulo é uma pressão barométrica de 753 milímetros, né, de mercúrio. Ela tem uma correção. Não dá para usar essa do nível do mar, então tem que ser específica. Então essa da pressão do nível do mar é essa daqui à esquerda que eu trouxe para vocês. Então ela tem esse formato. Embaixo nós temos a temperatura do bulbo seco. À sua direita nós temos a umidade do ar, a relação da umidade do vapor d'água em relação ao ar seco. Aqui nós temos várias curvas, que vocês vão entender mais adiante. Nós temos a entalpia de saturação. Então, vamos passar para o próximo slide. Nós temos também, além de variação de pressão, nós temos curvas com variações de temperatura. Podemos ter essas de ultratemperatura, de alta temperatura, de temperatura normal e temperatura normal também variando de menos 20 a 50 graus Celsius. Então, tudo vai depender de qual temperatura você vai utilizar. Por exemplo, para resfriamento, é bom utilizar essas da temperatura normal. Para aquecimento, é bom usar de alta temperatura, porque ela vai pegar de um range maior. Vai pegar de 20 a 300 graus Fahrenheit, ou seja, de mais de 50 graus, de 55 em diante, de 50 em diante. Então, aqui está a carta psicométrica. Nós temos aqui este formato, né? Temperatura de bulbo seco, a umidade, relação de umidade do ar, em gramas de umidade por quilo de ar seco. Nós temos as curvas aqui de umidade relativa. Vamos ver aqui o próximo slide. Na verdade, essa curva horizontal é a temperatura de bulbo seco. Essa inclinada é a temperatura de bulbo úmido. Nós temos a umidade absoluta, que é em gramas por quilo de ar seco, ou vocês podem encontrar também de quilo de umidade por quilo de ar seco. Essas curvas aqui, todas elas são de umidade relativa, em porcentagem. Nós temos essas curvas, essas retas inclinadas, que é o volume específico úmido, em metro cúbico por cada quilo de ar seco, que é chamado de VH. Temos essa curva, que é a curva de saturação, onde a umidade relativa do ar, quando ele está saturado, é 100%. E nós temos as linhas de entalpia, só que nessa condição, ela é a entalpia de saturação. Então, vamos às aplicações práticas. Então, por exemplo, se vocês a partir das medições da temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido, ele pede para determinar nessa carta a umidade H, a umidade relativa HA, temperatura O de orvalho e H de entalpia. Então, por exemplo, nós estamos vendo aqui um exemplo de uma entrada de ar em um aquecedor. Então, nós temos essas duas propriedades e a partir dessas duas propriedades nós podemos determinar essas outras propriedades psicométricas. Eu estou utilizando uma carta de baixa temperatura, que vai de menos 20 a 50 graus Celsius. Então, vamos localizar a temperatura de bulbo seco a 30 graus, nós vamos encontrar a temperatura de bulbo úmido de 24. Então, aqui eu encontro
aqui eu tenho o encontro da temperatura de bulbo úmido e a temperatura de bulbo seco. Então, nesse encontro, eu encontro a curva aqui, que é o ponto de intersecção, é a umidade relativa HA. Então, HA é 60%. Então, a nossa umidade relativa é 60%. E nossa umidade seria a linha reta. Então, a linha reta, ela encontra nesse valor. Então, é 16,5 gramas, né, por quilo, ou 0,0165 quilos de umidade, né, por quilo de ar seco. Agora, vamos determinar, então, a temperatura de orvalho. Como é um aquecedor, em um aquecedor, a umidade, ela não varia. A umidade, ela é constante. Então, vamos fazer uma linha reta até a temperatura, a linha de saturação, que é quando o nosso ar está saturado. Então, neste momento, a gente encontra a nossa temperatura de orvalho. Então, a nossa temperatura de orvalho vai ser 22 graus Celsius. E a entalpia, nós vamos ver nesta outra carta. Só voltando um pouco, eu trouxe essa informação que, por exemplo, o ar, quando entra no aquecedor, a umidade dele é constante. Então, a umidade absoluta, essa umidade absoluta é constante. Então, a umidade que sai, ela vai ser a mesma que entra. Então, não ocorre, em um aquecedor, não ocorre variação de umidade. Então, vamos passar aqui, vamos determinar a temperatura, a entalpia. Então, a partir da temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido, nós vamos encontrar aqui a mesma linha, prolongamento da linha do bulbo úmido, nós encontramos a entalpia de saturação. Só que, como eu mesma disse, é de saturação, nós precisamos a entalpia sem ser de saturação. Então, a entalpia de saturação é 72,5 kJ por quilo de ar seco. Só que nós precisamos da entalpia neste ponto, que é o ponto da umidade relativa de 60% e não de 100%. Então, vamos encontrar aqui essa curva aqui. Então, temos várias curvas aqui. Essas curvas aqui em laranja são as curvas de correção de entalpia. Então, ela está entre 0,2 e 0,6. Então, nós vamos encontrar, 0,2 e 0,4. Aqui ela tá meio clara, né? Não dá para vocês enxergar, mas é 0,2 a 0,4. Se você dar um zoom, você vai ver. Então, é menos 0,25. Então, nossa entalpia, vamos calcular então agora a nossa entalpia. A entalpia é o H mais o ΔH. Então, é 72,5 menos 0,25. Então, dá 72,25 kJ por quilo de ar seco. Então, podemos perceber que a entalpia de saturação, ela é maior que a entalpia a 60%, né, na umidade relativa de 60%. Isso significa que para a gente absorver mais calor, mais umidade, que é a umidade de saturação, que é a 100%, eu preciso de mais calor. Então, eu consigo absorver mais calor, enquanto que na umidade de 60% a entalpia é menor. Eu preciso de um calor um pouco menor, pois eu vou absorver menos umidade, porque o ponto que eu mais absorvo umidade é na saturação de 100%.